Oi, minha gente, aqui é Glaucia Lorena e esse é o meu canal A Empolgada. Eu quero desde já pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, ligarem sininho, me marcar nas redes sociais de vocês, enfim, isso tudo que vocês já sabem e que eu agradeço muito quando fazem e por estarem sempre aqui. Vocês sabem que eu sou consumidora de True Crime. Eu gosto de True Crime. Eu gosto da investigação, eu não gosto do crime, eu gosto da investigação e eu gosto de como a justiça é feita, porque eu acho que o crime, ele desorganiza a ordem, que deveria ser a ordem pacífica da vida, e que a justiça, ela vem para punir, mas para reorganizar, dar a sensação de justiça, e tem a função pedagógica, né, para as outras pessoas não quererem cometer o mesmo crime, porque serão punidas, privadas de sua liberdade e afins. Então, eu sou consumidora de True Crime. Ponto, parágrafo, todo mundo sabe disso. Oi, e aí, às vezes, assim, a gente tá sem fazer nada, e aí a gente vai na Netflix, e a gente acha umas séries chamada Homicídio em Nova York, e Dick Wolf, que é o mesmo cara que fez e faz, né? Eu acho que ainda existe Law e Order. Lei e Ordem. Law e Order. Eu adoro Law e Order. Adoro. Eu adoro a Detetive Benson. Adoro, não adianta. Law e Order não é true crime, mas é visivelmente baseado em casos reais. Essa Homicídio em Nova York, ela é só de casos reais. E ela investiga, mostra, na verdade, foca no trabalho dos detetives policiais, das forças de justiça que investigaram e puniram os criminosos. É uma série boa? Não. É uma série ruim? Também não. É uma série fanista pra caramba. Melhor sistema investigativo judiciário, enfim. Assim, assistindo True Crime, às vezes eu fico com a impressão que nos Estados Unidos tem muita ciência, mas eles fazem uma teoria sobre o crime e seguem ela pra justificá-la, sabe? Eu tenho essa impressão assistindo True Crime lá. Eles não... É como se a investigação fosse para justificar o que eles acham que aconteceu. E aí eu não acho que é isso, né? O método científico e o método de investigação, a gente pode até ter hipóteses, mas elas precisam ser validadas durante o processo. A gente não muda os dados para as hipóteses serem validadas, né? A gente muda as hipóteses para que os dados sejam acolhidos por elas. É isso que deveria acontecer. Homicídio em Nova York tem 13 temporadas, cada uma com 5 episódios, cada episódio mais ou menos 40 minutos. Às vezes um episódio é um caso, às vezes mais de um. E aí na temporada 3, episódio 4, houve um caso que eu nunca tinha ouvido falar. O que é raro porque eu realmente gosto de True Crime. E é um caso de um assassino. Na verdade, ele não é só um assassino, tá? Ele é um assassino, um estuprador, ele é várias coisas. Ele é ladrão numa mesma área perto do Central Park, em Nova York, que chegava para as vítimas e dizia: sua vida ou seus olhos? Sua vida ou seus olhos? A série, ela vai cronológica. Esse episódio é meio bagunçado na série. Mas ela vai cronologicamente e depois volta para um primeiro caso. Eu não vou seguir a ordem da série, tá? A primeira vítima desse cara foi uma moça atacada dias antes de uma outra que foi atacada no Central Park e que ficou em coma. A moça chamada Trisha Meili, que ficou conhecida como o caso da corredora do Central Park. Essa moça quase morreu. Ela não lembrava o que aconteceu quando saiu do coma. E ele foi condenado por provas de DNA depois, tá? Vale ressaltar que esse caso em 1989 da Trisha Meili, outros 5 rapazes foram julgados e condenados baseados em preconceitos. É isso que eu falo da investigação dos Estados Unidos. Não que não tenha no Brasil, tem. Mas, minha gente, era visível, não eram os 5 rapazes visivelmente. Eu fui ver os depoimentos dos rapazes que tem no YouTube. Oi, pelo amor de Deus, né? Tipo, ai. Aí depois, 2 meses depois desse ataque da Trisha Meili, lembrou que já tinha tido um outro,
houve um outro ataque, ele em 12 de junho de 1989, que ele entrou num apartamento procurando, bateu no apartamento procurando um síndico. E estava presente a mulher do síndico, uma bebê que ela tinha acabado de ter e os 2 filhos mais velhos. Ele virou para ela e perguntou: seus olhos ou seus filhos? Ela não pestanejou, trancou os filhos num quarto e foi com ele para outro quarto. E ele estuprou, sodomizou, roubou, torturou, cortou, machucou a parte ocular dela e matou a moça. É isso. Os filhos ouviram tudo. Os filhos dessa moça, o nome dela é Lourdes Gonzalez, tem traumas até hoje, tá? Isso foi em 1989. Um deles foi pro crime porque a família, a Lourdes era o que unia a família. E o pai, quando isso aconteceu, ficou completamente desnorteado. Os filhos foram sendo criados por outras pessoas da família, sem pouso certo. E esse rapaz, que é o filho do meio, ele teve a vida destruída, assim. Ele falando é de cortar o coração, sabe? As vítimas vivas é muito doloroso de ouvir. Nesse caso, as vítimas vivas são os 3 filhos de Lourdes. Ele acabou se envolvendo com o crime e hoje em dia ele está preso. A série bota a detetive Irma Rivera conversando com ele e mostra a culpa que ela sente. Porque ela estava investigando aquele primeiro caso, foram 2 dias antes do ataque à corredora. E ela foi tirada dessa investigação pela chefia dela. E ela ia entrevistar, ela estava de olho no quem foi descoberto o assassino depois. Só que ela foi tirada da investigação, porque era uma época de muitos crimes em Nova York. E acabou que ela foi relocada. E ela tem uma culpa imensa e profunda, porque ela diz: eu estava de olho, ele era um dos suspeitos. Por causa de um corte no queixo, que foi suturado e não sei o quê. Ele era um dos suspeitos. E ela diz: eu não pude continuar a investigação. Talvez se eu tivesse continuado a investigação, Lourdes estivesse viva. É muito doloroso ver a detetive também, tá? Em junho, também teve uma outra vítima. O nome da vítima é Melissa. Ela também foi atacada ali na área do Central Park, do mesmo modo, abordada voltando para casa ou indo para casa e tal. E mais uma vez ele disse: seus olhos ou sua vida. Pois é, que fixação, né? Temos uma outra vítima. O nome dela é Amanda. É uma vítima também no apartamento dela. Ele entrava se dizendo síndico, filho do síndico e tal. Ela sente uma culpa profunda porque não revidou. Ela tentou manejar a situação da melhor maneira para sair viva. Eu entendo ela sentir culpa por não ter revidado, mas ela não tem culpa. E ela tá viva, ela conseguiu o que queria, ela tá viva, tá? E ele mais uma vez perguntou: seus olhos ou sua vida? Aí temos, depois de Lourdes, 2 semanas depois de Lourdes, uma moça chamada Meg. Meg vai ser mega importante nessa história. Todas são, mas Meg vai ser mega importante. Ela estava no apartamento dela, mais uma vez ele bate, entra e ameaça. E aí ela tem um lampejo de 20 segundos e ela sai correndo. Quando ela sai correndo do apartamento, ela bate no apartamento do síndico, diz o que está acontecendo, síndico ou vizinho. Eles vão para o apartamento dela e seguram um cara. E o cara é preso. Então, nós temos como vítimas uma antes da corredora, a corredora, Lourdes, que morreu, Melissa, Amanda e Meg. E Meg, assim, por 20 segundos, ela conseguiu correr, bateu na porta do síndico, ele foi atrás de Meg, o síndico viu, pulou nele, segurou junto com outras pessoas, chamaram a polícia, ele foi preso. E vocês acham que ele foi... Como é que descobriram que era ele? A gente tá falando de 1989, tá? Descobriram que era ele porque ele confessou. Ele confessou. O nome do cara é o Matias Reis. E na época ele tinha 19 anos. E ele confessou.
Agora, o caso da corredora, esse só foi descoberto que era ele depois, porque em 1989, apesar do DNA ser incipiente, havia o DNA e foi comprovado que foi ele, o da corredora. E aí ele confessou, ele pegou 33 anos de cadeia, principalmente pelo caso da Lourdes. As moças que sobreviveram se encontram sempre, se tornaram amigas, lembram da Lourdes. E falam da Lourdes como a vítima que não sobreviveu. Elas se apoiam, porque o que elas passaram é terrível. Ele era extremamente violento e agressivo. Como eu disse, o modus operandi dele era abordar essas pessoas na mesma área, ali do Central Park, ou no Central Park, mas na mesma área, entrar ou no apartamento, estuprar, sodomizar, torturar, roubar e matar, né? No caso, a Lourdes, ele matou. Extremamente violento, um rapaz super jovem, repito o nome, Matias Reis. No caso da corredora, ele ligou para a promotoria em 2002 e assumiu o crime. E as provas do DNA comprovaram, mas foi realmente depois, tá? Bem depois, porque esses casos são de 1989. A gente tá falando final dos anos 80. Então, em 2002, ele assumiu o caso da corredora. E aí, os outros 5 que estavam presos foram soltos. Por que esse caso me chamou a atenção? Pela fixação com os olhos. Oi, gente. Então, vocês estão me vendo de roupa de diferente? E ontem, eu tava gravando o vídeo e aí faltou luz. E a luz só voltou de madrugada. Então, eu deixei para terminar hoje, fazendo mais uma análise psicológica do gesto do Matias, de perguntar para as vítimas seus tiros ou seus olhos, sua vida ou seus olhos. Essa é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. Vai dar certo. Vai dar certo. A gente é brasileira e a gente não desiste nunca. Então, como eu mencionei, na psicologia forense, se fala muito de quando um criminoso cobre o rosto ou cobre os olhos da vítima, é muito no sentido de não querer sentir culpa, de não querer ser olhado por ela, mesmo depois dela morta, ou o que quer que seja, de não sentir culpa. É muito no sentido de expurgar a culpa. Mas há na psicologia forense o fato de que lesões, danos, retiradas de olhos, machucados em olhos, são gestos criminosos, são perversos, sádicos, dolorosos. E os olhos é um dos sentidos que a gente apreende o mundo. Então, esse cara, o Matias Reis, o que é que ele queria? Ele queria fazer com que as vítimas ficassem vivas, mas não vissem a vida, sabe? É muito cruel o que ele fazia com elas. Uma outra coisa também que eu fiquei pensando é que tem a lei, né? Olho por olho, dente por dente. Quando ele vira para a vítima e diz seus tiros ou seus olhos, sua vida ou seus olhos, ele também acha que aquelas mulheres devem algo para ele. É como se algo tivesse sido tirado dele. E que ele acha que é olho por olho. Sabe? A percepção dele de compreensão do mundo foi tirada. Eu gostaria de ver mais entrevistas com ele. Porque assim, eu vi uma entrevista, tá? É horrível. Péssimo. Enfim. Mas nesse sentido de estudar, a motivação dele seria mega interessante. Mas a sensação que fica é que ele tá fazendo olho por olho. Então, alguém, no caso, alguma figura feminina na vida dele, e isso aqui é uma análise selvagem, tá? Eu não entrevistei ele, eu não conheço ninguém envolvido nesse caso, não conheço nenhuma das vítimas, mas a sensação que fica é que ele foi tirado, algo dele está no mundo, né? Dessa percepção dele no mundo, e ele acha que aquelas mulheres devem algo para ele e ele tá aplicando olho por olho, dente por dente. É muito doido isso, né? Quando a gente para pensar.
Eu não acho que ele tinha culpa, eu acho que ele não se enquadra na categoria dos que sentem culpa pelo que fizeram e por isso cobrem o rosto ou retiram os olhos das vítimas. Eu não acho que é isso não, tá? Eu acho que tá mais no sentido do olho por olho, com o maior sadismo possível e provocar a maior dor e angústia possível nas vítimas. Um horror, um horror. Ele tá preso, continua preso, vai ficar preso nos Estados Unidos, tá? Se ele sair, ele faz de novo. Ele tinha 19 anos em 89. A gente tá em 2026. Ele é um homem jovem. Se ele sair, ele faz de novo, tá? Então, que bom que ele tá preso e que ele continue preso. E que os outros rapazes que tinham sido acusados pelo crime contra a moça corredora no Central Park foram inocentados e libertados, porque eles são vítimas também. Eles são vítimas sobreviventes desse Matthias Reis. Aí, e no mais, assim, como eu mencionei, a série ela não é boa, mas ela não é ruim. Mas ela faz a gente pensar. E aí, quando alguma coisa faz a gente pensar, eu sempre coloco mais na categoria do boa do que do ruim, tá? É que o fanismo me incomoda. Acho que ter senso crítico é mega importante. Existem cantos no mundo onde o senso crítico ele é uma coisa limitada, vamos dizer assim. Mas é isso, mais uma vez, muito obrigada. Esse é um vídeo com 2 figurinos. A primeira vez que eu tentei gravar esse vídeo, eu botei a câmera errada. Porque eu tô gravando com a câmera da frente do celular da selfie, né? E aí eu disse, não, vou gravar com a outra, vou organizar, vou analisar, porque a outra é melhor. Deu errado, tá? Parecia só a boca. Aí, ontem, vamos gravar. Tô lá toda empolgada. Primeiro aparece uma mensagem de que a memória do celular tava cheia, mas eu resolvi, uma amiga minha me ajudou. Beijos, Vanessa, pela consultoria via WhatsApp. E aí, faltou luz. Aí eu disse, pronto, é isso. Foram umas 6 horas sem eletricidade aqui na região metropolitana. Choveu muito, faltou luz e a gente ficou no escuro. É isso. Caíram 2 postes perto aqui da minha casa. E aí agora eu consegui terminar. Eu até nem vou falar muito, porque eu já tenho uns 5 minutos, e eu vou mandar pra Berg, porque vai que acontece alguma coisa, falta luz de novo, não é isso? Beijos e muito obrigada.